seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens chamada Incompatibilidade. Uma série de mensagens que está nos levando a refletir que nós, como discípulos de Jesus, não somos compatíveis com o mundo. Somos diferentes. As coisas que o mundo crê e mostra e oferece não combinam com aqueles que são discípulos de Jesus. E uma das coisas que não combina aos olhos do mundo é um escravo que vive como livre, né? Ser escravo e ser livre ao mesmo tempo não combina, né? Não combina, e a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso. E a partir da semana que vem nós vamos iniciar uma nova série chamada Vida com Propósito. Você sabe qual a razão da sua existência? Você sabe por que de fato você existe? Por que Deus te criou e fez você como você é, e deu os dons e talentos e habilidades e as suas próprias vontades aí que você tem? Para que isso existe? Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar essa série nova, então se prepare. A gente vai ter muita coisa legal para aprender juntos. Mas hoje, vamos encerrar essa série chamada Incompatibilidade. E o tema da nossa mensagem hoje é escravidão que liberta. Escravidão que liberta. Meio estranho, né? Não combina. Abra a tua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 5. E nós vamos ler o texto ao longo da mensagem, não vamos ler todo de uma vez agora, mas já deixa a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque agora nesse momento nós vamos ouvir a tua voz e meditar na tua palavra. Então, que os nossos corações possam estar 100% voltados ao Senhor, totalmente abertos e sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Então fala conosco nessa noite, fala conosco neste momento. Isso é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A gente não vive mais um tempo de escravidão, graças a Deus, né? Pelo menos não oficialmente. A gente sabe que infelizmente tem até no nosso país tem muitas situações de trabalho escravo, né? Ou de tanta opressão em cima de pessoas que as escravizam, no sentido literal da palavra, né? Estar sob o domínio de alguém para fazer algo. Mas a gente pode ampliar isso tudo, pensando num contexto espiritual também, que muitos de nós vivemos escravizados pelo pecado. Muitas pessoas vivem escravizadas das suas próprias vontades, enfim. Dentro de um conceito histórico, a palavra escravo é aquele que é privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Ou quem está submetido à vontade de outrem, a alguma espécie de poder, a uma força incontrolável. Pessoas que estão submetidas à autoridade de outras, que elas não conseguem por si só se libertar. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, a várias igrejas da religião da galáxia, né? É da galáxia, não da galáxia, mas está bem dentro dessa nossa galáxia aqui, né? Pensando no nosso mundo, aí tem lá o continente europeu, aí está lá a região da galáxia, que hoje é a nossa Turquia, ali a região da Turquia. Então Paulo escreve aquelas igrejas. Paulo foi um discípulo que sempre se colocou como escravo de Cristo, né? Muitas das suas cartas ele escreve Paulo, servo ou escravo de Cristo. A palavra que a gente traduz como servo aqui, no original ela tem aquele sentido de escravo mesmo, aquele que é dominado por Cristo. É interessante ver como Paulo vê isso, e esse mesmo Paulo escreve aos irmãos e às igrejas ali na Galácia, e eles estavam vivendo ali algo interessante. Eles já tinham experimentado, já tinham vivido o Evangelho,
eles já tinham experimentado a liberdade que Jesus oferecia, mas Paulo ouviu de que eles estavam se submetendo à influência de outras pessoas, homens que estavam tentando deturpar o evangelho, homens que estavam tentando trazer um legalismo, ou fazer com que a lei valesse mais do que a graça de Cristo sobre eles. E foi interessante ver e ler a carta aos Gálatas, e você perceber como Paulo vai abrindo a mente deles e exortando aquele povo, aqueles irmãos, a não estarem mais se submetendo a isso, a não estarem mais debaixo dessa servidão de algo que não auxiliava, de que não servia. Hoje a gente estudou na nossa EBD algo semelhante, né? Como que era o tema da nossa EBD hoje, irmã Débora? Não se engane. Muitas vezes a gente vive enganado. Muitas vezes a gente vive enganado por uma falsa religiosidade, debaixo de uma série de pode, não pode, é permitido, não é permitido, e a gente acha que é isso que vai conduzir a nossa vida, né? E eu quero incentivar você a você vir para a nossa EBD. Todo domingo, às 10 da manhã, no conforto da sua casa, você conecta lá o seu celular, o seu computador no Zoom e participa com a gente. Vai ser muito bom. Quem sabe em breve Deus vai fazer um movimento para a gente não ficar só lá. Mas por enquanto é lá. Então fica firme lá. E está sendo bênção. Está sendo bom demais. Mas quando a gente pensa nesse movimento de escravidão que liberta, e olha para o nosso contexto, a gente precisa começar a entender algumas coisas. Nós, quando escolhemos a Cristo, nós também, a exemplo de Paulo, nós também aceitamos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, não é verdade? Jesus, ele tem que ser muito mais do que o nosso Salvador, como se fosse pouco isso. Não é, claro que não é pouco, mas Jesus precisa ser o nosso Senhor, aquele que domina sobre você. Infelizmente, o que o mundo aí diz e tenta mostrar para a gente é que se submeter a esse senhorio de Cristo é você ser tolhido das suas vontades, é você ser privado de fazer coisas muito legais que o mundo faz, que todo mundo faz, e você não vai deixar de fazer. Será que é isso mesmo? E o primeiro ponto que nós vamos ver é que, como escravos de Cristo, nós somos livres das influências. Vamos ler do verso 1 ao verso 12, juntos aí, acompanha aí. Gálatas 5, verso 1 até o 12. O texto diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Pesada palavra. O que Paulo está tentando nos ensinar é que, como escravos de Cristo, ele nos chamou para a liberdade.
Por isso que parece que não combina, né? Ser escravo de Cristo, mas ser livre. É você não estar mais subjugado por um conjunto de regras que não era capaz de transformar a sua vida. Quando a gente olha para a história do Antigo Testamento, nós vemos que o ciclo de queda e, vamos chamar de pontos altos e pontos baixos é muito grande. Relacionamento com Deus restaurado, o povo oferecia sacrifícios e aí se voltava ao Senhor, mas em pouco tempo aquele povo de novo voltava a pecar, voltava a servir outros deuses, e a queda vinha, e a ira do Senhor vinha, e aquele povo se arrependia. A lei, ela não foi capaz de restaurar por completo. Não que ela seja ruim em si mesma, mas é porque a lei traz algo para nós que depende da nossa atitude. Não é a lei que é ruim, somos nós que não somos capazes de viver por ela o tempo todo. A graça de Cristo veio para anular isso, no sentido de não anular a lei, mas veio para anular essa nossa incapacidade de sermos plenamente obedientes a tudo que a lei nos mandava. E aí Jesus vem e diz assim: olha, agora a minha graça sobre você vai ser suficiente para que você possa sim andar com liberdade. O problema é que muitos de nós ainda vivem presos e escravos de sua própria justiça. Você até reconhece quem é Jesus, você reconhece que Ele morreu na cruz por você, você o aceita, mas você ainda acha que é você que tem que fazer alguma coisa para merecer aquilo. Isso te faz escravo da sua justiça própria, da sua performance. Está tudo bem quando eu estou em dia com Deus, quando eu vou na igreja todo domingo, quando eu entrego meu dízimo, quando eu leio a Bíblia todo dia, quando eu oro todo dia. O dia que eu não fizer isso, pronto. Já caí da graça, já deu tudo errado. Não depende de você. A liberdade que Cristo oferece é muito maior. Alguns ainda tentam se sentir merecedores dessa graça e dessa liberdade. O que eu tenho a dizer para você, e o que a palavra de Deus tem a dizer para você e para mim, é que nada do que a gente fizer vai nos fazer merecedores, porque a graça é favor imerecido. Ela recai sobre você sem você precisar fazer nada. O que você precisa aceitar e viver por ela, viver essa liberdade que ela oferece. Além dessa luta por tentar conquistar algo, a gente às vezes vive uma luta interna, porque a gente vive pressionado por outras pessoas. Hoje é muito comum a gente falar aí no meio das redes sociais, né? Do digital influencer, né? Estou falando certo aí, Sarinha? Digital influencer, aquele cara que entra na rede social e faz aquele movimento, tem milhões de seguidores, e tudo que o cara faz, todo mundo quer fazer igual. Não é assim? Infelizmente, às vezes, no nosso meio de fé cristão, a gente tem aí os legalistas influencers. Ó, falei bonito, né? Aqueles que querem levar você a prender você a um conjunto de regras, a um conjunto de leis que não vão conseguir transformar a sua vida. Alguns que, porque conseguem talvez obedecer a um número maior de leis que ele se acha melhor que você, e aí ele começa a exigir que o seu padrão tem que ser o padrão dele. Não é mais o padrão do que Jesus conquistou na cruz, mas é o padrão do que ele faz. Então eu sou o melhor, então você tem que me seguir. Homens e mulheres que infelizmente são usados por Satanás. E Paulo é muito duro nesse texto, porque ele diz: aqueles que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Não existe clemência para aqueles que deturpam a fé e o evangelho de Cristo. Cuidado. Essa é uma palavra de alerta para mim e para você. Não só para a gente ficar atento com quem está tentando nos influenciar de maneira errada ou nos perturbar, deturpando a fé e o evangelho, mas também cuidado para você olhar para dentro de você mesmo e dizer assim: será que eu sou um desses?
Será que eu estou vivendo muito mais pela legalidade, ou pela lei, ou por um conjunto de regras que eu preciso obedecer, do que pelo que Cristo conquistou, pela graça de Cristo? Quando você se torna escravo de Cristo, essa lei não tem mais influência sobre você. A influência que tem sobre você é a presença do Espírito Santo. E aí sim, esse Espírito vai conduzir você em toda a verdade. Vai convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Esse Espírito sim, vai mostrar para você o que você deve e o que você não deve fazer. Não um conjunto de leis, de regras, de doutrinas humanas. E é claro que esse Espírito em unidade com o Espírito de Deus vai conduzir você a obedecer o que a própria lei de Deus exige que você obedeça. Agora, eu e você somos incapazes de fazer isso sozinho, se não for a presença desse mesmo Espírito. Quando a gente vive debaixo da graça, escravo de Cristo e livre das influências, a gente é capaz de viver, descobrir e experimentar o que Paulo diz que é tudo permitido, mas nem tudo convém. Porque eu sei que eu sou livre para fazer qualquer coisa, porque não depende mais de mim. Então, o que eu fizer não tem problema. Agora, a graça de Cristo, ela é tão maravilhosa, ela é tão abundante em mim, que eu vou perceber que eu até posso fazer o que eu quiser, mas não me convém fazer. Não me convém fazer porque eu preciso agradar aquele que me resgatou, eu preciso ser fiel àquele que me salvou, eu preciso obedecer àquele que me tirou da lama do pecado e me trouxe para a vida de novo, me tirou da morte e me trouxe vida de novo. Isso é a graça de Cristo. Quando a gente vive como escravo de Cristo, a gente vai descobrir que a única fonte de alegria será o Senhor. Essas alegrias passageiras que o pecado e o mundo oferecem são muito pequenas comparadas àquilo que o Senhor tem para oferecer para mim e para você. O que nós vamos experimentar é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, que vai garantir que a gente vai conseguir discernir aquilo que é vontade de Deus ou não para as nossas vidas. Essa é uma segunda lição que esse texto nos traz, que nós somos livres para relacionamentos saudáveis, com respeito e sem interesses pessoais. Como escravos do pecado, a gente tem uma tendência muito grande a olhar para nós mesmos. Verso 13 a verso 15, acompanhe aí. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Paulo reforça isso de novo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Uma das maiores liberdades que nós temos como escravos de Cristo é que nós aprendemos a nos relacionar com o nosso próximo, com quem está perto de nós, independente de como ele seja. Eu não vou mais agora criar regras, ou criar meios, ou criar condições para esse relacionamento. Eu só vou me relacionar com Eliseu se o Eliseu fizer algo bonzinho para mim. Se o Eliseu não for legal comigo, eu não quero me relacionar com ele. Percebe? Percebe como a liberdade que Cristo dá faz com que a gente aprenda a nos relacionar baseado no amor e não mais naquilo que o outro tem a me oferecer? Nós somos livres para experimentar isso. O problema é que, como escravos do pecado, ou como influenciados pelo homem, pela natureza humana, os nossos relacionamentos eles são condicionados ao que o outro pode me oferecer. Afinal, o que importa é a minha felicidade, o que importa é eu estar bem. Então, no meu casamento, a minha mulher que se vire para fazer o que me agrada, porque eu tenho que estar bem, é papel dela me agradar. Ou a mulher olha para o esposo e fala assim: problema seu, se vira, o seu papel é me agradar.
Ou então, no relacionamento com os filhos, isso também se aplica. No trabalho, com os amigos, enfim. Eu só me relaciono bem com aquelas pessoas que me fazem o bem. É claro que a gente tem que aqui entender que existem, infelizmente, relacionamentos tóxicos, né? Quem é da área de psicologia sabe um pouco melhor disso. E a gente tem que tomar cuidado. O se proteger de relacionamentos tóxicos não quer dizer que você não possa se relacionar com aquela pessoa. Simplesmente que você precisa aprender a se relacionar com aquela pessoa, e o que vai mover isso é o próprio amor. Às vezes eu preciso me proteger, é verdade. Mas Cristo em mim e a presença do Espírito Santo em mim vai me levar a amar e vai me levar a desenvolver esse relacionamento de maneira muito mais madura. E aí, trazendo para essa aplicação que nós fizemos, os nossos relacionamentos interpessoais vão ficar muito melhores. Eu não vou mais agora olhar para minha esposa e dizer assim, você tem que mudar para me fazer feliz ou para me agradar. Meu papel vai ser olhar para ela agora e falar assim, puxa, como é que eu posso ajudar você a ser melhor, para que você seja uma mulher melhor, que você seja tudo que você nasceu para ser. A esposa vai olhar para o seu esposo e falar assim, como eu posso te ajudar agora a ser o homem que você precisa ser, para que você alcance o máximo potencial de Deus na sua vida, e eu quero ser instrumento de Deus para te abençoar. É assim que nós vamos fazer com os nossos filhos. Olhar para os nossos filhos e não depositar neles a nossa frustração. Não, meu filho, eu não consegui ser médico, meu filho agora tem que ser médico, porque afinal de contas, ele tem que dar conta de fazer o que eu não dei conta de fazer. Já viu essa história por aí? Pais que jogam a responsabilidade para cima dos seus filhos. Filho, eu não conquistei, então você se vira para conquistar. Eu vou até te ajudar nisso aí. Nem sequer estão preocupados em saber o que o filho entende como chamado e como propósito. Mas, como escravos de Cristo, nós somos livres para experimentar esses relacionamentos saudáveis. O servir aos outros é uma total evidência de quão livre eu sou. Parte B do verso 13 diz, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aí eu vou me relacionar com as pessoas sem me preocupar com o que elas estão pensando de mim. Eu vou servir as pessoas sem me preocupar com o que elas estão pensando de mim. Eu vou servir as pessoas porque me alegra ver o sorriso de gratidão no rosto daquelas pessoas. Eu vou servir o próximo porque amar ao próximo deixa de ser um sentimento movido simplesmente por uma emoção de momento, mas passa a ser uma decisão madura, uma escolha. Eu escolhi amar. Eu escolhi me relacionar, porque eu sou livre em Cristo para isso. Eu não dependo mais de que as pessoas façam algo para mim. Deus já me capacita e já me dá tudo o que eu preciso para oferecer o que eu tenho, para que aquela pessoa seja abençoada. E quando a gente faz isso, essa liberdade da presença do Espírito em nós nos enche de alegria, nos enche de satisfação, é algo impressionante. Impressionante. E eu e você como igreja, nós temos essa missão. Eu e você como igreja, nós temos esse propósito de livres em Cristo, escravos de Cristo, mas livres em Cristo, de vivermos relacionamentos que amem as pessoas incondicionalmente. Uma terceira lição que esse texto nos diz e nos ensina, estão lá nos versos 16 a 26, que nós somos livres sim, mas nós somos controlados. Como assim? Já não combinou. Você é livre ou você é controlado? Vamos entender? Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas,
imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. De novo, uma palavra dura. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O problema é que muitas vezes a palavra liberdade no nosso meio, ela está mal conceituada. Experimentar a liberdade, muitas vezes, nos leva a achar que ser livre é fazer tudo o que eu quero fazer. Falar o que eu quiser falar. Ir para onde eu quiser ir. Ser o que eu resolver ser. Sem me preocupar com absolutamente mais nada. O problema é que o conceito de liberdade faz com que ideologias, eu estou chamando aqui de malucas, de absurdas, surjam. O importante é você. O que você quiser ser, você pode ser. E se quiser ser uma coisa hoje ou amanhã, pode ser também. Não tem problema. Seja livre. Faça o que der na telha. Eu não tenho muita telha para fazer muita coisa, então eu tive que parar por aí. Um conceito totalmente deturpado de liberdade. Infelizmente, homens e mulheres que se colocam em posições de superioridade acham que liberdade é você mandar e desmandar e nada vai te acontecer. Eles são imunes a qualquer tipo de consequência das suas decisões. O dinheiro compra tudo, o poder faz tudo. Infelizmente, o diabo usa esse conceito deturpado de liberdade para influenciar as pessoas, achando que ser livre é ser exatamente isso. Fazer o que quer, mas liberdade, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser, talvez até condicionada, controlada. Interessante que até a própria filosofia traz um conceito mais ajustado de o que é liberdade. Num conceito mais filosófico, liberdade é a capacidade individual de optar com total autonomia, mas dentro dos condicionamentos naturais, por meio da qual o ser humano realiza sua plena autodeterminação, organizando o mundo que o cerca e satisfazendo suas necessidades materiais. Eu faço dentro de uma limitação. Interessante que o contraponto apresentado por Paulo nas obras da carne aqui, ajudam a gente a perceber isso. E aí a gente consegue entender porque que Paulo diz, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Os nossos desejos humanos, eles são muito fortes em nós. E é aquilo que parece que faz com que a gente se sinta livre. Recentemente eu estava conversando com um rapaz, aqui na igreja mesmo, que chegou aí, falando exatamente sobre isso. Ser livre não é fazer o que você quer fazer. Ele estava
buscando uma resposta, porque a vida que ele estava vivendo não estava sendo satisfatória para ele. E ele era livre. Ele fazia o que ele queria. E a pergunta que eu fiz para ele foi: onde é que essa liberdade te levou? Viver essa vida desregrada e de liberdade te levou para onde? Ele falou assim: para lugar nenhum. Só está me afundando. É isso. Essas obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essa lista vai. O problema é que a gente olha para isso e fala assim: não, eu não faço isso, será? A pergunta que eu faço para você é: será que ainda existe influência dessas obras da carne sobre a sua vida? Talvez você não esteja envolvido com imoralidade sexual, mas será que a discórdia, o ciúme, de vez em quando não aparece por aí? Será que o egoísmo, de vez em quando não aparece por aí? Será que criar o meu grupinho daqueles que estão perto de mim não está presente por aí de vez em quando? Lembra que Paulo estava escrevendo para a igreja. Paulo não estava escrevendo para os que não conheciam a palavra. Essa é uma lista de obras da carne que estão presentes aqui no nosso meio. E o que você vai fazer? E o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer está na sequência desse texto. Ao contrário do que as obras da carne geram em nós, o fruto do Espírito, como escravo de Cristo, produz uma liberdade que dá um resultado muito superior a isso. Verso 22 diz que o fruto do Espírito é o que? Amor. Vamos ler junto? Está aparecendo ali? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É uma lista muito grande, pastor, é muita coisa. Vamos trabalhar uma coisinha de cada vez aí. Esse fruto do Espírito aí, ele é muito longo, é um frutão, né? Tem muitas partes. A pergunta que eu quero te fazer é: a presença do Espírito Santo em você tem te levado a produzir, como resultado, todas essas características do fruto do Espírito? A liberdade que você tem em Cristo faz com que você não seja mais escravo das obras da carne, não mais dominado pelas obras da carne, mas que faça com que você busque desenvolver cada uma dessas qualidades do fruto do Espírito. Talvez em uma ou outra você tenha mais dificuldade. E se a gente fosse fazer uma enquete aqui, que eu não vou fazer, mas se nós fosse fazer uma enquete aqui, eu já fiz outras vezes, eu vou pela regra das últimas. Acho que o mais complicado é domínio próprio. Porque dominar você, a hora que o sangue ferve, a coisa é complicada. Mas aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz lá em 1 Coríntios 6, verso 12, nós já mencionamos parte desse texto: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me o quê? Domine. Eu preciso sim experimentar essa liberdade em Cristo, mas eu preciso ser controlado pelo Espírito. A minha liberdade não é liberdade para fazer o que eu quero. Eu até posso, mas nada convém.
O problema é que se eu deixo me dominar por essas obras da carne, que eu estou dizendo, eu não sou mais escravo de Cristo, não vivo mais a liberdade que Cristo me oferece. Quando eu me deixo dominar pelo que o meu corpo pede, pelo que minha mente conduz, simplesmente de maneira, eu vou usar a expressão natural, significa que eu não estou mais submetido à presença do Espírito Santo. Por isso que o fruto do Espírito precisa ser manifesto na sua vida. Livre sim, mas controlado por esse Espírito que faz com que você, mesmo sujeito a tudo, possa aprender a dominar sobre esses desejos do seu corpo, da sua carne. Livres sim, mas orientados por aquele que é o nosso Senhor, por aquele que morreu na cruz, por aquele que entregou a vida por nós, por aquele que derramou o seu sangue, como recentemente a gente falou aqui na Páscoa, celebramos a Páscoa. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica do quê? Do quê? De todo pecado. Todo pecado. Você se acha muito pecador? O sangue de Jesus Cristo pode purificar você de todo pecado. E aí você vai experimentar essa liberdade que só Ele pode dar. Viver controlado pelo Espírito é viver essa plena liberdade que nós podemos experimentar como escravos de Cristo. Verso 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Se você entende que o Espírito de Cristo vive em você, as suas atitudes precisam demonstrar essa presença dele em você. Não adianta você dizer que vive e no seu andar, no seu caminhar, no desenvolver a sua vida, você ainda é dominado pelas obras da carne. Escravos de Cristo são livres para viver a plenitude do que Cristo tem para mim e para você. Quero te convidar a baixar a sua cabeça. Quero te convidar a refletir. Você tem vivido influenciado pelo quê? O que tem influenciado sua mente e o seu coração, as suas escolhas? O que as regras doutrinárias dizem, e aqui eu não estou pregando contra a regra doutrinária, não, muito pelo contrário. Mas você vive por elas como se, obedecendo simplesmente a elas, você está resolvido, você está vivendo o que Cristo conquistou na cruz por você? Isso é uma mentira. É só a graça de Cristo que vai te alcançar. E aí sim, a graça de Cristo vai te capacitar a viver e a obedecer tudo que a palavra dele te ensina. Obedecer por obedecer, sem experimentar a graça de Cristo, é em vão. Não reconhecer Jesus e o que Ele fez, experimentar a liberdade que só Ele pode oferecer, você vai fazer de tudo, e vai sofrer para fazer. Mas eu sinto muito em te dizer que não vai adiantar. E aqueles que procuram viver simplesmente por essa lei, ou por esse conjunto de regras, infelizmente, é o que a palavra diz aqui, vai sofrer condenação. O que Cristo tem para te oferecer é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais prático. Olhe para você e diga: não depende mais de mim, só depende da graça, e a graça vai ser suficiente para mim, e a partir dela eu vou conseguir
conseguir viver livre dessas influências. Você tem experimentado relacionamentos saudáveis, a graça de Cristo e a liberdade que Ele te oferece tem feito você viver uma vida que serve as pessoas baseado no amor? Ou você se relaciona com as pessoas buscando os seus interesses próprios, tirar vantagem daquilo que é importante para você? Como você tem se relacionado? E a última reflexão que eu quero que você faça é: quem está controlando você? A sua liberdade em Cristo, ela precisa ser controlada pelo próprio Espírito Santo. O que está dominando você? Ainda as obras da carne? Ou o Espírito Santo, que faz você entender que tudo é permitido, mas que nem tudo convém? Que tudo é permitido, mas que você não vai se deixar controlar por nada disso, apenas pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho 2 convites para fazer para você. O primeiro é de entregar sua vida para Jesus. Talvez você ainda viva simplesmente movido pelos seus desejos, pelas suas vontades, achando que essa busca vai fazer com que você se sinta mais livre, mais feliz, mais realizado. O meu convite para você hoje é noite de você entregar sua vida para Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador, aceitando ser escravo desse Cristo que te dá liberdade. Nada mais vai te controlar, você vai aprender a controlar todas as coisas pela presença do Espírito Santo, servindo a Cristo. E se você está tomando essa decisão, eu quero que você ore agora aí. Depois, no final do culto, você pode me procurar. E se você está tomando essa decisão, assistindo esse culto pelo YouTube, pelo Facebook, eu quero que você ore também. Você vai poder mandar uma mensagem para nós. Nós vamos ter muita alegria em te ajudar nessa sua caminhada com Cristo. O segundo convite que eu quero fazer para você é você que, assim como aqueles irmãos das igrejas da Galácia, já tinham experimentado a graça, já tinham aprendido a viver debaixo da graça, mas por algum motivo começou a ser influenciado por aqueles que queriam trazer a lei de novo e um conjunto de regras de novo, e talvez você mesmo esteja se cobrando por algo. Meu convite para você agora é hora de você se voltar para Jesus e dizer assim: Senhor, a tua graça é suficiente para mim. Eu não quero mais nada além da tua graça. Eu quero só viver por aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Não depende mais de mim, não depende mais da minha performance, do que eu posso, do que eu não posso fazer, mas simplesmente o que o Senhor vai fazer em mim. Eu preciso aprender a viver dessa maneira, mas eu tenho plena convicção que o Senhor fará isso. Ore também. Peça para o Senhor te capacitar e te fortalecer. Nós vamos cantar e eu vou convidar todos vocês a ficarem em pé. Nós vamos cantar um hino maravilhoso. E cante esse cântico, esse hino em oração. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você fazer nenhum movimento. Depois, se você quiser, nós vamos conversar. Tanto você que está entregando sua vida para Jesus, quanto você que está reassumindo esse compromisso de viver apenas pela graça de Cristo. Mas enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração e
consolidar essa palavra do Senhor.